Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça e a paz de Cristo Jesus possam na sua vida concluir com bênçãos novas, importantes e preciosas, para que você possa desfrutar de um tempo novo de esperança, um tempo novo de alegria, um tempo novo de bênçãos, um tempo novo de vitórias. Que você possa fazer deste programa o seu encontro diário com Deus, o seu momento devocional, o seu culto a Deus. Aquele que aprende diariamente ter um momento com Deus, desfruta de muitas bênçãos no transcorrer de todo o seu dia. Você pode agora abrir o coração e alcançar em Deus algo forte, algo novo, algo precioso, algo poderoso, algo glorioso dos céus para o seu viver. Falando ao Coração de hoje, tem uma mensagem bíblica para compartilhar com você, tem 2 orações para serem feitas e em tudo eu quero ver você fortalecido, abençoado, vitorioso. Quero convidar você para estar conosco na noite de hoje. Hoje, por ser quarta-feira, é dia de culto aqui na Betel. Será uma alegria poder recebê-lo para juntos meditarmos na palavra de Deus, para juntos cultuarmos ao Senhor, para juntos nos alegrarmos na presença de Deus. Espero por você. E atenção, a nossa programação de virada de 2018 para 2019. Nós teremos no dia 31 de dezembro o nosso culto da virada, o nosso Réveillon. Eu gostaria de convidar você a participar conosco. Venha agradecer a Deus pelo ano que finda e pedir as bênçãos de Deus para o ano que começa. Tenho certeza que Deus vai te abençoar de maneira especial. Estou esperando você aqui na Betel hoje, quarta-feira, 8 da noite, e esperando você também no dia 31 de dezembro, para a noite da virada, o culto abençoado de final de ano. Começa às 10 da noite, no dia 31 de dezembro. E, passada a noite da grande virada do nosso Réveillon, nós teremos a nossa campanha 2019 na unção do Espírito Santo. 2019 na unção do Espírito Santo. Convido você a participar. Serão 7 noites de unção. Da primeira à última noite, todas as noites, você, sua família, todos os que vierem, e eu peço que venham todos mesmo. Venham as crianças, venham os jovens, venham os adultos, venham os já mais idosos, venham todos receber a unção. A unção de Deus há de manifestar de maneira especial na vida de todos vocês, proporcionando um ano novo de muitas vitórias. Essas campanhas, ou essa campanha 2019 na unção do Espírito, acontece em todas as igrejas do Ministério Betel. E será uma alegria para nós receber você, para vivermos intensamente estas bênçãos maravilhosas de Deus no nosso viver. Te espero, hein? Te espero. Cada noite a unção tem um tema. Na primeira noite, todas as pessoas presentes vão receber a unção para que os sonhos e projetos sejam realizados. Na segunda noite, todos vão receber a unção para que a família seja, em 2019, muito abençoada. Na terceira noite, a unção será para que todos tenham muita saúde. Quem é que não gosta de viver uma vida saudável, né? É uma grande necessidade nossa na área da saúde. E nós queremos ministrar para que você tenha em 2019 muita saúde. Aí na quarta noite nós vamos ministrar para que você tenha um ano protegido por Deus contra todas as hostes do mal, contra as investidas do inimigo. Será a noite da unção para a libertação. E na quinta noite, para que você tenha um ano de muita paz no coração, paz com você mesmo, paz com seu próximo, paz com Deus, uma vida perfeita de comunhão. Vivendo bem com todos, a vida torna-se muito melhor. Na sexta noite, você vai receber a unção para que você tenha vigor espiritual.
força de Deus na sua vida, a autoridade do nome de Jesus na sua vida. Você já leu na Bíblia, não é que Jesus deu autoridade do nome dele para expulsar demônios, Jesus deu autoridade do nome dele para repreender todo o mal que porventura alguém possa ingerir. Jesus já deu a força do nome dele para que as pessoas sejam vitoriosas em tudo. E você precisa tomar posse desta unção do nome de Jesus na sua vida para que com autoridade você esteja vencendo o mal. E é tudo no nome precioso de Jesus, este nome que é sobre todo nome. E na última noite, na 7ª noite de campanha, nós vamos ungir para que em 2019 você tenha uma vida próspera, uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, uma vida de muitas realizações e muitas conquistas. Você não pode perder. Na primeira noite da campanha, eu vou entregar nas mãos de todas as pessoas presentes a guia da vitória. Com essa guia da vitória em mãos, você leva para casa e ali você faz o seu projeto para o ano novo. Durante as 7 noites você vai cada dia fazendo uma parte, vai estudando bem o que você sonha, o que você busca, qual o seu projeto para o ano novo e coloca tudo naquela folha de papel que eu chamo de guia da vitória. Quando for na última noite, você traz essa guia. Nós vamos recebê-la e vamos colocá-la no nosso altar de intercessão no ano inteiro. Em todas as nossas orações, nós vamos apresentar o seu projeto diante de Deus. Veja que compensa participar desta campanha. Vai ser bênção na sua vida, você não pode perder. Te espero, portanto, logo no Réveillon, naquela passagem de ano, culto abençoado, começando 10 da noite, indo até lá para meia-noite, 1h da manhã. Depois, à noite, do dia 1º, às 19 horas, começa a campanha 2019 na unção do Espírito. Aí você vem todas as noites, do primeiro dia até o último dia da campanha, que serão 7 dias de muita unção, 7 dias de muitas vitórias, 7 dias de muitas bênçãos. Muitas vezes alguém me questiona dizendo, por que campanhas se na Bíblia não fala em campanhas? Bom, a Bíblia fala em campanhas sim. Lembra quando o povo de Israel chegou diante de Jericó e o rei de Jericó trancou os portões e disse, por aqui ninguém passa? E aí a passagem estava bloqueada para eles, ou seja, não tinha como prosseguir naquela viagem maravilhosa rumo à terra prometida. Josué buscou a Deus e Deus disse, olha, você vai rodear a cidade, rodear as muralhas de Jericó durante 7 dias. Isso não é uma campanha? E durante 7 dias, todos os dias, eles davam uma volta. Quando chegou no último dia, a ordem de Deus era, nesse último dia, você vai rodear 7 vezes os muros. Ao todo são 13 voltas, mas 7 dias. Então, 7 é um número ideal para fazer uma campanha, 13 também é o número ideal para fazer uma campanha. Lembra quando aquele general da Síria, que era leproso, foi até a casa de Eliseu, Naamã? Ele chegou lá e disse para Eliseu que foi lá para ser curado. Eliseu não quis fazer nada, ou seja, aquilo que o general esperava, Eliseu não fez. O general esperava que ele chegava lá, punha a mão sobre o enfermo, repreendia a enfermidade, como normalmente nós oramos pelas pessoas, mas ele só deu um recado. Eliseu mandou dizer ao general para ir no Jordão e mergulhar quantas vezes? 7 vezes. Ele foi, mergulhou a primeira vez, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Quando mergulhou a 7ª vez, ele estava, diz a Bíblia, que a pele limpa e parecida com a pele de uma criança. Que maravilha! Então veja, Deus faz obras maravilhosas, mas é necessário que busquemos a Ele de coração. Então, uma campanha é a oportunidade para você esvaziar do seu eu, do seu achismo, do seu orgulho, da sua vaidade e da sua presunção, que muitas vezes manifesta e você nem percebe, e dizer, olha, eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar a Deus conforme está sendo dito, vou entregar meu coração ao Senhor e vou permitir que Ele me faça uma grande obra. Então,
eu quero convidar você, é baseado na Bíblia que nós fazemos esta campanha. 7 noites de unção. E Deus tem uma bênção especial para você nesta campanha que acontece na Betel, nesse período de 1 a 7 de janeiro. Te espero, você e toda a sua família. Quero fazer a primeira oração do programa. Quero pedir a Deus para abençoar você que é um evangelista associado. Você que me ajuda financeiramente a manter esse programa no ar. Oremos juntos. Senhor, eu te dou graças por todas estas pessoas que contribuem com o programa. Que o Senhor possa estender as mãos sobre todas elas, recompensando-as por este esforço, por esta obra importante de contribuir para que esta missão seja feita, para que este propósito seja alcançado e possamos diariamente levar a Tua palavra a muitos corações. Abençoa, Senhor, estes Teus filhos. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Vamos para a leitura bíblica e assim meditarmos na palavra de Deus no programa de hoje. Leia comigo Atos, capítulo 8, a partir do versículo de número 29. Diz assim o 29. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Versículo 30. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? Versículo 31. E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Versículo 32. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como a ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Nós estamos diante de um fato real, relatado pela Bíblia, que demonstra o propósito de Deus para com as vidas, em enviar Jesus Cristo para morrer, a fim de salvar todos os perdidos, mas demonstra também a boa vontade de um homem que, segundo diz o relato bíblico, era o ministro das finanças de um país, da Etiópia, da rainha de Candace. Este homem, ele deixou a sua terra distante, viajou por certo bons e longos dias, até chegar em Jerusalém para participar de uma festa religiosa que acontecia em Jerusalém. E naturalmente, quando ele chegou em Jerusalém, ele encontrou aquelas pessoas vendendo partes daquilo que seria no futuro a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia é uma coleção de 66 livros. Livros que foram escritos em épocas e lugares os mais diferentes. Livros que foram sendo reunidos, até que um dia juntaram todos e formaram uma Bíblia, que tem 66 livros, que tem 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Isso foi um grupo de estudiosos, com muita oração, com muita pesquisa, com muito estudo, que chegaram à conclusão, esses religiosos, na época, esses estudiosos, de que esses livros, eles têm, assim, uma chancela especial, dada por eles, estudiosos, de que eram livros inspirados. Ah, mas tem outras Bíblias que têm um pouquinho mais de livros, e às vezes em alguns livros tem até um pouco mais de capítulos. Esses livros a mais de outras Bíblias, ou capítulos a mais de outras Bíblias, eles têm uma interrogação, não tem a confirmação, a chancela de que foram livros inspirados, de que foram livros que compõem aquilo que chama de quênio bíblico. O que é um quênio? O quênio é um lugar onde tem uma passagem entre duas rochas e ali só passa aquilo que cabe naquele espaço. Então, estes livros que compõem a Bíblia, de 66 livros, são livros que foram avaliados, livros que foram analisados, livros que foram comparados, livros que foram estudados e passaram neste quênio bíblico, nesta análise acurada de eruditos que, meditando em cada texto, chegaram à conclusão de que realmente aqueles textos eram inspirados. Então, quando alguém diz, olha, eu não creio na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens, isso é verdade.
A Bíblia foi escrita por homens. Desde Moisés até o apóstolo João, todos os livros foram escritos pela mão de alguém, seja de Paulo, seja de Pedro, seja de Moisés, seja de Davi, seja de quem for. Mas esses homens estavam debaixo de uma inspiração. Ou seja, Deus os inspirava e eles escreviam. Então, tudo isso tem uma coerência. Quando você lê a Bíblia, você vê que a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse tem uma conectividade. Uma coisa liga a outra, uma coisa esclarece a outra, uma coisa produz prova para a outra, e assim nós chegamos à conclusão de que a Bíblia Sagrada é completamente um livro inspirado. E naquele dia, quando aquele ministro da rainha da Etiópia estava ali, naquela cidade, Jerusalém, participando da festa, tinha alguém vendendo fragmentos da Bíblia. Isaías era um desses fragmentos. E ele comprou justamente o rolo. Vocês sabem que os livros antigamente não é como hoje, que a gente passa página por página, mas eram rolos que eram enrolados de um lado e do outro, e a pessoa ia abrindo e ia lendo. Assim, aquele homem comprou aquele exemplar do livro do profeta Isaías. Diga-se de passagem, o livro de profeta Isaías é uma mini-bíblia. Ele tem 66 capítulos, quando a Bíblia tem 66 livros. Então, quando você lê Isaías, você vê Isaías falando sobre a história da humanidade, vê Isaías falando sobre a vinda de Cristo, a história de Cristo, tudo que Cristo passou e o propósito eterno de Deus para com todos até o final desta dispensação que estamos vivendo. Então, ele está voltando para casa com aquele livro ali dentro da sua carruagem, lendo. A carruagem, você sabe, tem aquele lá em cima que fica controlando os cavalos e tal. Era um transporte até luxuoso. Claro, o ministro de Finanças poderia desfrutar de um privilégio diferenciado em relação aos demais. E ele está voltando para casa e o Espírito de Deus alcança Filipe, um dos apóstolos, e diz para Filipe: aproxima-se daquele carro. Filipe correu e aproximou do carro. Quando aproximou, viu que o ministro estava lendo alguma coisa. Aí ele perguntou para o ministro: o senhor entende o que está lendo? Ele disse: olha, eu não estou entendendo não, eu não tenho ninguém para me explicar. Aí Filipe disse: eu posso te explicar. Aí ele deu o sinal. Normalmente numa carruagem tem um sino, por certo ele bateu aquele sino, o cocheiro que estava lá em cima cuidando, segurando as rédeas dos cavalos, puxou as rédeas, parou aquela carruagem e o ministro abriu a porta da carruagem e disse: entra aqui. Filipe entrou, sentou-se do lado e Filipe perguntou: onde o senhor está lendo? E ele disse: eu estou lendo esta parte, justamente essa parte que eu li com vocês. Coloca na tela o último versículo 32. Ele lia principalmente esta parte aí, olha aí. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. E o ministro disse: eu não estou entendendo esta passagem. Aí Filipe disse: olha, esta passagem está falando de Jesus Cristo. Aí ele contou toda a história de Cristo, desde a promessa dada lá na antiguidade sobre a vinda de Cristo. Ele foi falando que o próprio Isaías, mais de 500 anos antes, já profetizava a vinda do Messias, inclusive citando o nome dele, que o seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O seu nome será Emmanuel, que significa Deus conosco. E assim foi trazendo todo um relato até chegar onde Jesus foi levado à cruz. Aí diz: levado ao matadouro. E sem abrir a sua boca, ele tinha autoridade para repreender quem quer que fosse. Em situações outras diferentes, o próprio Jesus, quando chegou um grupo de soldados para prendê-lo, ele perguntou: a quem buscais? Ao pronunciar esta palavra, fazer esta pergunta, toda aquela corte de soldados caiu por terra. Toda aquela esquadra caiu. E outra vez eles levantam, e aí outra vez vem a mesma pergunta, eles novamente caem. Por quê? A palavra de Jesus é uma palavra poderosa, sempre foi e sempre será, porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E naquela situação ali que fala Isaías, diz que ele não abria a sua boca.
Lá atrás ele abriu a boca. E ele poderia ter aberto agora também e repreendido tudo. Mas Jesus veio a este mundo com um plano traçado. Ele veio para nascer como homem, viver como ser humano e depois morrer como ser humano. Morrer como ser humano, mas sem ter cometido nenhum pecado. E quando ele na cruz do Calvário morre, ele está morrendo justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, aquele que não foi achado nele crime algum, para que ele pudesse substituir aqueles que estavam condenados pela morte, condenados por causa do pecado à morte. A própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o resultado do pecado é a morte. A Bíblia diz também que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E Jesus Cristo veio para derrubar esta separação. Jesus Cristo veio para eliminar esta condenação. Jesus Cristo veio para trazer o perdão, a vida eterna. E naquela hora, quando Filipe está explicando esta passagem, falando de Jesus, o homem interessou muito por aquela passagem, porque, por certo, era um homem sensível, um homem que tinha um interesse, tanto é que deixou sua terra e veio numa festa, porque ele tinha uma sensibilidade espiritual. E naquela hora, ele pergunta mais alguma coisa para Filipe, e Filipe vai falando de Jesus, e, por certo, ele pergunta, e o que eu devo fazer? E Filipe diz, olha, você precisa crer em Jesus. Depois de crer, você tem que ser batizado. Depois de batizado, você tem que viver a vida cristã. Então, aquele homem, naquele momento, já está crendo. E eles vão passando por um córrego, e ali vê a água pura, a água limpa ali. Ele diz, olha, eis aí a água, que impede que eu seja batizado? É o ministro falando para Filipe. E Filipe disse, olha, é lícito se você crê de todo o coração. O que o homem disse? O ministro expressou naquela hora? O ministro disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O próprio Jesus ensinou sobre o batismo, dizendo, quem crer e for batizado será salvo. Aquele homem já tinha crido, agora queria ser batizado, porque o propósito dele era alcançar essa salvação graciosa que vem de Cristo Jesus. Essa salvação que é um presente de Deus para todos nós. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é presente de Deus, é dom de Deus. Então que, naquele momento, aquele homem tinha crido, está claro, ele mesmo declarou. Quando ele pediu para ser batizado, Filipe confirmou com ele, escuta, é lícito desde que você realmente tenha crido. Ele disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Aí outra vez dá o barulho do sininho, a carruagem para, eles descem da carruagem, entra ali naquela água e naquela hora Filipe batiza aquele ministro, batiza aquele homem que era funcionário do governo da sua terra. E ao ser batizado, sair da água, porque batismo é isso, batismo é imersão, a palavra batismo significa imersão. Então, naquele momento em que aquele homem é mergulhado na água, ele sai da água e diz o texto bíblico que Filipe foi transladado dali para outro lugar. E o homem entrou na sua carruagem e seguiu a sua jornada de viagem feliz da vida. E diz alguns estudiosos históricos de que na terra dele ele tornou-se numa testemunha viva de Cristo, estabeleceu o reino de Deus naquele lugar, pregando o evangelho de Jesus Cristo às pessoas. Não está escrito na Bíblia essa parte. São relatos de alguém que viveu na época e que deram esse depoimento sobre aquilo que aconteceu. Nós acreditamos que seja verdadeira esta informação, porque ele saiu dali cheio da graça divina, salvo. E quem recebe a salvação não consegue ficar de boca calada. Ele quer falar para os outros da experiência dele, isso leva outros também a serem salvos. Entendemos que Filipe foi trasladado, é a primeira experiência do Novo Testamento de alguém que está num lugar ser levado para outro, lugar. Isso é uma prova de que aquilo que se fala na Bíblia sobre arrebatamento é possível acontecer, porque já temos prova. Temos a prova de Elias, que foi levado para a presença de Deus,
assim, de maneira miraculosa. Temos agora Filipe sendo levado de um lugar para o outro. E temos a promessa de Deus de que um dia aqueles que servem a Cristo aqui serão arrebatados para estarem para sempre nos céus. Mas eu quero deixar com você esta palavra. Este homem creu em Jesus. Este homem pediu para ser batizado. Este homem prosseguiu a sua jornada de volta à sua terra, alegre, feliz, cheio de gozo, porque encontrou em Cristo aquilo que ele mais almejava e precisava para si. Assim como este homem teve a sua vida transformada por aquele encontro com Filipe, e através daquela leitura do livro do profeta Isaías, a explicação que foi dada, ele recebeu a palavra, abriu o coração, deixou a graça de Deus manifestar, foi salvo, e agora este homem viveu na sua terra uma vida vitoriosa e deixa-nos o exemplo que assim como ele foi salvo, cada um pode ser salvo também. Você já passou por esta experiência importante? Saiba você que o Evangelho é para toda pessoa. Seja você uma pessoa de um alto nível intelectual, profissional, um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, seja você uma pessoa simples, o Evangelho é para todos. O segredo é abrir o coração, ter a humildade necessária de dizer, eu quero entender o propósito divino, eu quero entender a Bíblia. Esse homem entendeu e foi transformado e viveu uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Oremos então. Senhor, diante de Ti, neste altar, eu quero apresentar todas as pessoas que onde estão pedindo, clamando e buscando a Tua graça, o Teu amor e o Teu poder. Quero também apresentar diante do Senhor todos os nomes que têm chegado aqui, através do telefone, através do WhatsApp, pessoas que têm ligado para colocar nomes e mais nomes no altar da intercessão. Que o Senhor possa alcançar cada uma dessas pessoas onde elas estão, manifestando, Senhor, na vida delas a Tua graça, o Teu amor, o Teu poder. Olha, Senhor, para as necessidades e libera a solução na vida de cada um. Aqueles que estão enfermos, eu declaro cura no nome de Jesus. Aqueles que enfrentam dificuldades, eu declaro portas de vitórias abertas na vida de todos. Sê com os Teus filhos, Pai, eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecê-los pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com todos vocês o meu abraço ungido. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tenham o melhor de Deus acontecendo na vida de vocês. Deus os abençoe grandemente e digam comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.